Nesse vídeo eu vou te mostrar um plano estratégico para você aumentar o faturamento da sua empresa, porque eu sei que você, empresário, quando pensa em aumentar o faturamento, a primeira coisa que passa pela sua cabeça é aumentar sua cartela de clientes, ou então conversar com clientes que você já vendeu antes, para poder tentar vender de novo. Ou você pensa em investir em marketing e aumentar a verba do tráfego pago, enfim, são várias outras coisas que passam pela sua cabeça, mas o que você não sabe é que existe um mercado que compra todos os dias em todas as regiões do país e em vários segmentos. Sim, esse mercado é o governo. Prefeituras, universidades, tribunais, secretarias, escolas e vários outros órgãos públicos necessitam comprar constantemente. E eles fazem isso através da licitação ou da dispensa. E todos os anos são movimentados mais de R$ 1 trilhão apenas em contratações públicas. Sim. E a sua empresa, ela podia estar pegando parte desse dinheiro para ela, apenas vendendo o produto que você já vende. Exatamente. E ao longo do tempo, muitas empresas elas não participaram desses processos, acredita? Sim, muitas empresas deixaram de participar porque ou elas não sabiam o que era licitação, não sabiam como funcionava, ou então porque elas têm várias outras crenças que eu vou ler aqui para você, que talvez possa passar também pela sua cabeça. E a primeira delas é: licitação é apenas para grandes empresas. O processo de licitação é complicado demais. É necessário ter muitos anos de empresa para poder ganhar a licitação. Que só ganha a licitação quem tem indicação, ou então que a licitação é carta marcada, ou que é preciso oferecer o menor preço possível para poder ganhar a licitação. E não, gente, tudo isso é crença. Tudo isso é crença, e isso, porque isso não condiz com a realidade, é diferente. Agora a gente tem uma nova lei que é tudo muito transparente e também faz com que várias empresas, inclusive de diferentes portes, consigam participar, inclusive ganhar contratos com órgãos públicos. Então tem vários outros mitos que eu vou te mostrar agora que passa pela cabeça de várias pessoas sobre licitação, e eu acho que também esses também passam pela sua cabeça, tá? Então eu vou te desmentir eles agora. E o primeiro da lista é: licitação é apenas para grandes empresas. Sim, isso é um mito, porque isso não é verdade, porque muitas empresas, inclusive MEI, microempresas, pequenas empresas, podem sim participar das licitações e também elas têm benefícios previstos em lei, exatamente. Então elas conseguem sim fornecer materiais, equipamentos e serviços para os órgãos públicos, e a legislação, ela criou esses benefícios para essas pequenas empresas, né, justamente para incentivar a participação delas na licitação. Exato, porque o objetivo é aumentar a concorrência e, com isso, dar também oportunidade para esses pequenos empresários. Porque o governo, ele não está procurando empresas de grandes portes, sabe? Empresas que já venderam muito, ou empresas que têm anos de mercado. Não, ele não está procurando isso. Ele só está procurando a empresa que consegue, que é capaz de entregar o produto que ele está procurando, que o órgão público precisa. Então ele só quer isso, ele só quer saber se você é capaz de entregar. Então não importa o porte da sua empresa, o tamanho da sua empresa, você consegue sim participar das licitações ou da dispensa. E o segundo mito é: preciso baixar muito meu preço para ganhar. E não, isso não é verdade, porque nem sempre depende do preço. Porque antes do órgão público ele analisar o seu preço, ele vai ver se você está de acordo com os pré-requisitos, né, com os requisitos do edital. Ele vai ver toda a sua documentação, ele quer saber se está tudo regular, se está faltando algo ou se não. Então, assim, não depende do preço, tá? Então, se você tem uma proposta mal elaborada, ou se você tem alguma documentação em falta, ou algum erro ali na sua documentação, não adianta, o seu preço pode estar lá embaixo, o seu preço pode estar excelente aos olhos do governo, você não vai passar, você vai ser eliminado da disputa. Então, por isso que para ganhar a licitação não depende de preço, depende muito mais de uma combinação entre estratégia, entre preparação e, principalmente, atenção aos detalhes. Sim, muitas empresas, muitos empresários amadores são eliminados das disputas, né, das licitações, por causa de detalhes, por conta de alguma documentação ali que era simples, mas acabou que teve algum erro, ou que faltou, ou não analisou direito a proposta, entendeu? Então, assim, são detalhes que às vezes definem a sua participação ou, né, a sua saída de uma licitação. E o terceiro mito é que a licitação é burocrática demais. Realmente, a licitação ela tem processos, ela tem edital, ela tem ali detalhes, né, propostas e tudo mais. Realmente, aos olhos de muita gente, é burocrático, mas não é por conta disso que você deve deixar de participar. É exatamente por isso que existe o trabalho dos analistas, né, analista de licitação, que é o meu trabalho, que é exatamente tomar de conta de toda essa parte de documentação, de busca de oportunidades, que é analisar os editais, ver se faz sentido e tudo mais, de bolar ali toda a estratégia. Então, por isso que existe esse trabalho, que é justamente para você não se preocupar com nada disso. Você se preocupar ali somente em atender seus clientes e entregar o produto, tá? Então toda a parte chata e burocrática fica por conta do analista. E o outro mito é: minha empresa é nova.
Nada disso. Isso não é impedimento, porque empresas também recém-abertas, elas podem sim participar das licitações. E o importante aqui é identificar as oportunidades que estão de acordo com o tempo de existência dela. E, inclusive, em muitas licitações, a empresa nova ela pode apresentar apenas o balanço de abertura da empresa e também as documentações que são compatíveis ali com o tempo de existência. Então, assim, não é obrigado ter anos de experiência para poder começar nesse mercado. E muitas vezes a melhor estratégia é começar com processos mais simples, né? Começar ali com contratos mais simples, né? Contratos menores, e ali ganhando experiência e crescendo ali gradualmente. E é por isso que, primeiro, eu identifico as oportunidades que fazem sentido para essa empresa nova, de acordo com a realidade dela, tá? Então, é totalmente possível, sim, participar mesmo tendo poucos anos de vida, né? Uma empresa nova. E o outro mito é: licitação é carta marcada. E esse é um dos mitos mais antigos do mercado das licitações. Porque antigamente, realmente, existia muita desconfiança. Porque as informações não eram tão acessíveis e grande parte, quase 100%, das licitações eram feitas presencialmente. Então, realmente tinha muita desconfiança. Mas hoje é totalmente diferente, principalmente com essa nova lei, que é a 14.133, que foi sancionada em 2021. Então, depois dela, muitas coisas mudaram. E, assim, grande parte das licitações, assim, podemos dizer que 99% das licitações são feitas de forma eletrônica. Ou seja, é tudo muito mais transparente e público. Os editais são públicos, as regras, elas são ditas muito previamente, ou seja, bem antes, e também tem prazos, tudo muito bem estabelecido. E os participantes, eles conseguem ver, conseguem acompanhar todas as disputas eletrônicas. Então, assim, é tudo muito mais público. E sem falar que todas as etapas, elas são registradas nos sistemas. Então, a gente consegue acompanhar, a gente consegue ver toda essa documentação também, mesmo depois da licitação ter sido homologada, né, ter sido encerrada, fica registrado no sistema. Você consegue acompanhar tudo que aconteceu. Quem ganhou, quem perdeu, o que a empresa fez de errado, que ela foi desclassificada. Então, assim, consegue acompanhar tudo. É tudo muito transparente depois dessa nova lei. Então, assim, isso com certeza é um mito. Então, agora eu vou explicar a diferença entre licitação e dispensa. A licitação é o processo que o governo usa para comprar e contratar qualquer coisa. Então, ele não pode fazer igual a gente, porque a gente, quando a gente quer comprar um arroz, a gente vai no mercadinho aqui do lado, compra o arroz e volta para casa. Já o governo, ele não pode fazer isso. Ele não pode chegar em qualquer empresa que ele me entender e comprar o arroz. Ele precisa abrir oportunidade para que todas as empresas que querem vender o arroz para o governo, elas possam competir entre si, tá? E nesse processo, o governo, ele abre um edital. Ele abre vários requisitos dentro desse edital, e nesse edital também estão as regras de contratação. E depois disso, as empresas, elas apresentam suas propostas, e no final, vence a empresa que cumprir com todos os requisitos do edital, toda a documentação, se tiver tudo certinha, e também a empresa que apresentar a proposta mais vantajosa para o governo. Já a dispensa, ela é uma forma mais simples e rápida de contratação. E ela é utilizada em algumas situações previstas em lei, tá? Ela não precisa passar por todo aquele processo de licitação, com todas aquelas etapas e prazos. Então, a licitação ela é mais demorada, e já a dispensa ela é mais curta e mais rápida, justamente para ser usada em casos de urgência, quando o órgão ele precisa contratar algo urgente, né? Ou então comprar um produto muito mais rápido, né? Que não precisa de tantas etapas. Então, para isso serve a dispensa. E a dispensa também pode ser chamada de aviso de contratação direta, que justamente é usado nesses casos mais diretos, tá bom? E a dispensa, quando a gente fala de valores, ela tem um teto de valores, tá? Então, para serviço de obra, serviço de manutenção e manutenção de veículos, esses serviços maiores, o teto é até R$ 131.000, arredondando, tá? Fica até R$ 131.000. E esse valor é por ano. Então, o órgão ele precisa fazer um planejamento desde o início do ano para saber quanto mais ou menos ele vai gastar com serviço de engenharia, por exemplo. E se esse valor desse planejamento dele passar de R$ 131.000, ele não pode fazer uma dispensa, ele não pode fazer o processo de dispensa para contratar esse serviço. Ele já precisa fazer a licitação, tá? A licitação, porque já ultrapassou esse teto. E para serviços que não são assim, né, que não são de engenharia e tudo mais, são serviços mais comuns, produtos mais comuns, o teto é até de R$ 65.000 por ano também, tá? Então, o órgão precisa ter isso no planejamento, e se ultrapassar esse teto, ele já precisa fazer a licitação. Que já a licitação, ela não tem teto, tá? Então, assim, são valores ilimitados. Existem licitações milionárias, bilionárias também. Como eu falei no início, né? Chegando até R$ 1 trilhão por ano, somente de contratação pública. É muito dinheiro. Então, quando a gente fala de dispensa, é muito legal, porque a dispensa ela começa com um valor bem baixo, tá? Tem dispensa de R$ 100, de R$ 200, de 300, e aí vai aumentando até os tetos aqui que eu falei. Então, assim, não tem desculpa, não tem desculpa, porque empresa de todo porte, né? MEI, pequena empresa, empresa nova, pode começar
aplicando para esses processos de dispensa, porque é uma porta de entrada muito boa para começar a vender para o governo, né, para começar nesse mercado. Então eu vou ler agora a diferença entre o resumo entre licitação e dispensa. A licitação, ela é um processo mais estruturado, mais competitivo, ela tem um edital mais completo, mais robusto, ela tem a possibilidade de contrato de qualquer valor sem teto, né, sem teto de valor. Ela tem mais concorrentes, né, por ser algo mais amplo, mais estruturado, então ela tem mais concorrentes. Ela é ideal para contratos maiores e recorrentes, principalmente a longo prazo. Ela também pode levar mais tempo até a contratação, porque justamente ela tem várias etapas durante esse processo, tá? E ela é uma ótima estratégia de crescimento a longo prazo. Já a dispensa, ela é um processo mais simples e rápido. Ela tem menos etapas e burocracia, ela tem limite de valores previstos em leis, tá? Então, por isso que é mais rápido e mais direto. E ela geralmente tem menos concorrente, por ser menor. E é excelente para dar os primeiros passos, ou seja, ela é uma ótima porta de entrada. E ela tem a contratação mais ágil, e também é uma ótima estratégia para gerar resultados mais rápidos, que é o contrário da licitação. Então, todos os dias são publicadas várias licitações e dispensas por todo o Brasil, vendendo de tudo: material de escritório, material de escola, comidas, merendas, marmitas descartáveis, pneu, móvel, tecnologia, consultorias, palestras, treinamentos, tudo. O governo compra de tudo. E muitas empresas têm exatamente o que o governo procura, mas elas não sabem disso, não sabem que esse mundo existe, não sabem dessa oportunidade gigante que tem de crescimento, apenas vendendo para o governo. Mas aí você pode estar pensando assim: ai, Luana, mesmo assim eu ainda não sei se eu devo entrar nesse mercado. Entenda que ao participar de licitações, você não vai precisar abandonar o mercado privado, você não vai precisar abandonar os seus clientes, você não vai precisar deixar de fazer o que você já faz, você apenas vai acrescentar mais uma possibilidade de faturamento. E isso vai fazer você diversificar a sua renda, vai fazer você ter mais estabilidade, vai fazer você ter mais oportunidade e ter menos dependência de apenas um canal de venda. Então agora eu vou te explicar como o meu trabalho funciona e como eu posso ajudar a sua empresa, porque o meu trabalho é simplificar todo esse processo do início ao fim das licitações para você, tá? Então o que eu faço? Eu faço monitoramento das oportunidades, eu busco todos os dias os editais e as dispensas e eu analiso a viabilidade dessa oportunidade. O que é isso? Essas três coisas. É justamente buscar os editais todos os dias, porque todos os dias saem licitações e dispensas. Então, eu busco, eu analiso, eu leio eles e vejo se faz sentido para você, se faz sentido para sua empresa, se faz sentido para o seu segmento, eu vejo se faz sentido para o seu momento atual de empresa, tá? Então, tudo isso inclui esses três primeiros pontos. Eu também faço a organização e a conferência de todos os seus documentos, toda a documentação da sua empresa, tá bom? Eu também faço todo o cadastro e atualização das suas empresas em todos os canais, em todos os sites que são necessários para poder participar das licitações, tá? Então você não precisa se preocupar com isso. Eu também faço a elaboração e envio de propostas. Então eu te ajudo a elaborar as propostas usando estratégias específicas para isso. Eu também participo das sessões de disputas, então eu fico ali sempre que for ter uma disputa, porque é como se fosse assim, ao vivo, tá? Então todos os participantes estão ali em tempo real fazendo. Então eu participo de tudo, de todas essas disputas para você, fazendo os lances e tudo. E eu também acompanho os resultados, tá? Eu faço o acompanhamento mesmo depois de acabar o processo, eu fico acompanhando ali para ver se precisa de alguma coisa, se precisar, eu estou ali para resolver também, ou entrar com recurso, ou com impugnação, e todas as ferramentas que a gente tem disponível, tá? E justamente falando disso, eu entro também com recursos administrativos e impugnações quando necessário, tá? Então, também estou preparada para isso, para fazer, para entrar em recursos caso alguma coisa saia de errado, caso algum concorrente esteja infringindo, né, com alguma regra do edital. Então, assim, eu também sei entrar com esses recursos administrativos quando necessário. E eu também uso estratégias específicas para cada etapa, para cada oportunidade. Ou seja, você foca na sua empresa, você foca na sua operação e eu foco nessa parte toda burocrática, essa parte técnica, essa parte chata. E eu preciso te dizer algumas coisas importantes. Essa parceria que a gente vai ter, ela não gera vínculo empregatício, ela não tem encargos trabalhistas, ela não tem custo de contratação e nem tem obrigação de CLT. Ela é simplesmente uma prestação de serviço especializada que busca oportunidades para você, participa de licitações e apoia a sua empresa estrategicamente. Agora me responde uma coisa. Se o governo ele compra exatamente o que sua empresa vende, por que a sua empresa ainda não está aproveitando essas oportunidades? E não, você não precisa aprender tudo sozinho, você não precisa aprender a caçar editais, você não precisa aprender sobre documentação, né? Quais documentações você precisa, você não precisa aprender as estratégias de como ganhar a licitação, não precisa, porque isso precisa de muita dedicação e tempo. Tempo que eu sei que você não tem. E o tempo que você tem é para se dedicar para a sua empresa, é para atender seus clientes, é para gerir a sua equipe e para cuidar de toda a sua operação.
E é por isso que eu tô aqui. Eu já dediquei todo o meu tempo para estudar esse mercado. E o meu papel é facilitar esse caminho para você. Então eu busco as oportunidades para você e também cuido de toda essa parte técnica e burocrática. Então se você quer saber quais são as oportunidades que tem para sua empresa hoje, se você quer também entender quais são os primeiros passos para você começar a vender para o governo, clica no link do WhatsApp que eu deixei aqui na descrição desse vídeo e me chama, porque eu vou analisar o seu segmento, eu vou te mostrar as oportunidades e também eu vou te explicar como a sua empresa pode começar a vender para o governo ainda esse mês, tá bom? Então eu te espero lá. Um beijo e até o próximo vídeo.